professor Luiz Carlos Noronha. Vamos revisar Química e Física aí durante esses momentos aí próximos, nessa reta final aí do Enem, ok? Espero que vocês acompanhem aí. Vamos ver um pedaço aí de Química. Hoje vamos ver aquela parte sobre a água, né? É um líquido importantíssimo, tá certo? Para o nosso dia a dia, uma substância vital, né? Então a gente vai ver como é que pode ser explorado aí questões nessa química ambiental, nessa parte aí com a água, ok? Tanto a parte química como a parte física. E vamos entrar em definitivo. Vamos começar com a questãozinha aí do Enem, tá? Tratando aí de água, ok? E vamos ver essa questão do Enem, a gente vai comentando em cima dela, vamos colocando aí mais algumas características importantes aí, física e química sobre a água, beleza? Então, Enem. A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas, biologicamente muito importante. Por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Isso aí tudo a gente vai explicar para vocês, tá? Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido, na mesma temperatura, a um líquido, em seu ponto de ebulição, tá certo? Por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura. Que no caso da água é igual a 540 calorias por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de... Então ele falou aí sobre calor latente, né? Nós temos dois tipos de calores importantes, né? O calor sensível, o calor específico, né? Calor específico sensível e o calor latente. O calor específico sensível, ele nos dá orientação da quantidade de calor necessário para que 1 grama de uma substância varie sua temperatura de 1 grau, tá? Então é para variação de temperatura. Toda vez que a gente fala calor específico sensível, a gente está falando de variação de temperatura. E o latente, ele diz a quantidade que 1 grama de água necessita para passar do estado líquido para o estado gasoso quando ele já está a 100 graus Celsius aqui na temperatura ambiente. Então isso tudo a gente vai falando aos poucos, tá certo? Bom, mas qual vai ser essa resposta daí? O que é que tem a ver o calor latente? Eu botei aqui, ó, para a gente entender um pouquinho mais, ó. Tá aparecendo aí no seu vídeo e você tá vendo aí essa parte de uma moça aí, né, suada, né, uma mulher suada, né? Então, o que é o calor latente de vaporização? A quantidade de calor necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor, tá certo? É denominado calor de vaporização, tá? Então, ó, é a quantidade de calor necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor. Mudança de estado físico, você tem que oferecer calor. Se eu não botar no fogo, a água não vai passar de 100 graus Celsius fervendo líquido para vapor. Eu tenho que oferecer calor. Essa quantidade de calor aí necessário no caso aí por 1 grama da substância é exatamente o nosso calor latente de vaporização. Calor latente é mudança de estado físico. Eu botei aí, ó, cada 1 grama de água, 1 grama de água, a temperatura ambiente necessita de 2.452 joules, né? Ou 540 calorias. Você sabe que uma caloria vale 4,18 joules, é só multiplicar, ok? Joule é a unidade de calor, é a unidade de energia elétrica, é a unidade de energia, qualquer cinética, qualquer energia, calor é uma forma de energia, trabalho, energia cinética, mecânica, no sistema internacional é joules, ou joules, tá? Não caloria. Então, ó, cada 1 grama de água a temperatura ambiente necessita de 2.452 joules, isso é dado, para passar do estado para o estado de vapor. O calor de vaporização relativamente grande da água, olha o que eu coloquei, ó. O calor, deixa eu botar aqui um lápisinho para melhorar aqui, gente. Ó, só botar aqui, ó. O calor de vaporização relativamente grande da água é explicado pela
forte força de coesão, pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio existentes entre suas moléculas. Então, a água requer muito esse calor, porque as suas moléculas, a ligação intermolécula entre moléculas são pontes de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio e oxigênio, tá certo? Quais são as outras pontes de hidrogênio? Nós vamos ver em outra questão. Então, ó, a evaporação da água consiste em um dos principais mecanismos dos seres vivos da redução de temperatura corpórea. Ou seja, na hora que você soa, né, o que é que vai acontecer? Vai sair exatamente essa água, vai passar e vai assim regular a sua temperatura, ok? E, pessoal, por causa do alto calor de vaporização da água, a evaporação do suor resfria a superfície do nosso corpo, ok? Então a água serve como o quê? Como um regulador. Então a resposta vai ser, ó, relendo rapidamente, a água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas destacam-se as propriedades térmicas, biologicamente muito importantes, por exemplo, elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido no seu ponto de ebulição por unidade de massa, por 1 grama, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é 540 calorias ou 2.500 joules, como eu botei para vocês, por grama. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de, letra B, ó, funcionar como regulador térmico para o organismo vivo, ok? Beleza? E outra coisa importante, a cidade que tem muita água ao redor, a variação de temperatura da manhã e da noite não é tanta porque ela regula também a temperatura daquela região. O deserto tem pouca água, é sol quente, né? E muda bruscamente a temperatura à noite, ok? Então a água funciona como um regulador térmico. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse calor latente aqui, o calor de vaporização para vocês, que eu vou daqui a pouco no slide falar de calor sensível, tá? Vamos fazer mais uma questão sobre água. Vamos aproveitar essa revisão aqui para a gente ver o que pode cair acerca aí dessa parte da molécula de água. E uma coisa interessante é isso daí, olha o exercício. Analise a geometria das moléculas representadas a seguir e classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas. Molécula de água, dióxido de carbono, CO2, gás carbônico e amônia NH3, né? Então ele deu as 3 moléculas, já deu até a geometria dela, ó. A água, tem gente que não sabe se a água é linear ou se ela é angular. Pessoal, é H2O, tá certo? O oxigênio, a gente sabe, é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio, a gente sabe que só tem 1 elétron da família 1A. Então, quando faz essa ligação aí, ó, o hidrogênio H2O, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Um H vai se ligar com o elétron do oxigênio, o outro H vai ligar com o outro. Como o oxigênio tem 6 elétrons, os 2 Hs vão ocupar só 2, os hidrogênios, vão sobrar 4 elétrons. Então, esses elétrons aí livres é exatamente que tensiona, que quebra essa molécula e deixa a molécula de água angular. Você tem que saber na prova que a geometria da água é angular, tá? Ok? E ela é uma molécula polar, ok? Porque sobra elétrons, quando sobra elétrons ali em cima, esses elétrons dão essa inclinação e deixam um momento de polo resultante diferente de zero. Por isso que a geometria da água ela é linear e não angular. É devido àqueles elétrons em excesso do oxigênio, que tem 6 elétrons, e eles só usam 2 para se ligar aos hidrogênios. Esses 4 elétrons, esses elétrons não ligantes, ele provoca essa tensão, a água é angular. Se o oxigênio fosse da família 2A, os 2 estavam juntos, então a água seria linear, mas não é, ok? Ó, o CO2, o carbono, a mesma coisa. O carbono, todos sabem, é o elemento que a gente mais estuda aí na química orgânica, ele é da família 4A. Então, CO2, o oxigênio é da família 6A, né? Cada um precisa de 2 para ficar
o que? Com 8 estável. Então, ó, o oxigênio, CO2, cada oxigênio faz 2 ligações. Como o carbono só tem 4 elétrons, todos os elétrons do carbono vão estar ligados. Então, ele não vai sobrar elétrons. Os 4 elétrons do carbono, 2 se ligam com o oxigênio aqui de um lado, 2 se ligam com o oxigênio do outro. Então, não vai sobrar elétron no elemento central. Então, como não tem esses elétrons não ligantes, não vai tensionar, tá? A molécula ela fica reta, linear. O vetor momento de polo resultante é nulo, tá? Ok? Então, no caso aí do CO2, a molécula não é angular, ela é linear, tá certo? NH3 é a mesma coisa, ó. O NH3, vou até botar os 2 elétrons aqui, ele é da família 5A. NH3, 5, só tem 3H, só vai usar 3, vai sobrar 2, então esses 2 elétrons não ligantes, né? Tá certo? Vai exatamente o que aí? Tensionar e vai deixar essa molécula polar, tá? Sobrou elétrons, igual aqui no oxigênio. No oxigênio sobraram logo 4 elétrons, né? Que era da família 6A, só ligou 2, entendeu? Então, quando sobra elétron aí no átomo central, eu já sei que a molécula é polar. No caso do hidrogênio, é uma molécula aqui angular, né? Tá certo? E no NH3, por ser AX3, ela é uma piramidal, ela forma uma espécie de uma pirâmide ali, ok? Se o nitrogênio não sobrasse esses 2 elétrons, que sobra, se não sobrasse, não ia tensionar. Então, esses 3H ia se distribuir, ia ser triangular, ok? E seria uma molécula polar. Beleza? Então, mas como o nitrogênio é da família 5A, vão sobrar esses 2 elétrons não ligantes, eles provocam essa tensão e aí a molécula fica uma molécula polar. Então, NH3 é polar, o oxigênio também é polar, que sobra elétrons não ligantes. O carbono aqui a gente viu que todos os 4 ligam, não sobra, então é apolar, ok? Bom, isso aí vocês viram aí direitinho, mas o que é que eu quero aqui nessa revisão de hoje? Eu estou sempre trabalhando com a água. A água, ela é, então, angular, é uma molécula angular, e ela é polar devido exatamente essa tensão. Então, esses 2 vetores não se anulam, o vetor momento de polo resultante é diferente de 0. Não esqueça isso, na água, o vetor momento de polo resultante é diferente de 0. Vocês viram isso em sala de aula, mas vamos continuar. A molécula CO2 é apolar, correto, a gente já viu que ela é apolar, não sobra elétrons, tá? Então ela não vai tensionar. Pois ligações duplas são apolares. Não tem nada a ver. As ligações no CO2 são polares, ó. Eu tô ligando quem são elementos diferentes, ó. Oxigênio e carbono. Ó, tem quantas ligações aqui? Esse oxigênio fez 2 ligações. 2 ligações. A primeira é sigma, a segunda é sempre pi, tá? A primeira é frontal, então de frente, é sigma, a outra já é lateral, então é pi. E como os 2 elementos são diferentes, as ligações são polares, que eles têm eletronegatividade diferente, tá? O carbono é da família 4A, a eletronegatividade é menor, o oxigênio já é maior e o flúor é o maior de todos, é só olhar os 3 lá em cima. Então, quando os elementos são diferentes, dificilmente vai ter 2 elementos com a mesma eletronegatividade. Por isso que a gente pode dizer assim, aqui eu tenho 4 ligações polares, são elementos diferentes, 2 desse lado e 2 aqui desse outro. Então, o carbono ele é apolar porque não sobrou elétron no átomo central, que é o carbono aqui no caso. Nesse aqui sobraram 4 elétrons, que era a família 6A, nesse aqui sobraram 2 elétrons, então quando sobra no elemento central, nós temos molécula polar. Aqui não, todos os 4 vão ser preenchidos, a molécula é apolar. Agora as ligações, eu tenho que olhar os elementos. A molécula é apolar, mas são 2 elementos de eletronegatividades diferentes, né? Tá? Então, se tem eletronegatividade diferente, as ligações são polares. Então, a molécula CO2 do gás carbono, que é bom a gente saber isso para o Enem, com a molécula que pode ser também explorada, né? Provoca o efeito estufa da queima, né? Dos carros, do combustível, das indústrias, né? Então, ó, o CO2 aumenta do efeito estufa. O efeito estufa é importante, sem ele não teria vida na Terra. O que está acontecendo é que estão lançando muito CO2 e CH4, muito gás, então o aumento do efeito estufa é que faz mal. Então, pessoal, nós temos aí, ó, 4 ligações covalentes polares e uma molécula polar. Então, a letra A está errada. A molécula CO2 é apolar? É, porque não sobra elétrons. Todos os 4 do carbono estão ligados. Pois ligações duplas são apolares, tem nada a ver. Ao contrário, todas as ligações ali
simples ou dupla ou tríplice, a gente vai ter que olhar se os elementos têm eletronegatividades diferentes. Como é carbono e oxigênio, são eletronegatividades diferentes, então são polares, está errado. Então essa primeira aqui é falsa, tá? Vamos aqui para a segunda. Os componentes NH3, os compostos, perdão, NH3 e água apresentam moléculas polares, sim. Nós vimos que o átomo central é o oxigênio, né? Ele que vai ficar aí no centro, o hidrogênio fica um do lado do outro. Ele é da família 6A, não vão ligar todos os 6, então quando sobra elétron, a molécula é polar. O NH3 é a mesma coisa, ele é da família 5A, família do nitrogênio, começa com ele, só vão ligar 3, né? São 3H, então vão sobrar 2 elétrons polares, correto. Então essa aqui é verdadeira. Essa outra, a molécula do composto CO2 é apolar. Isso. Pois o vetor momento de polo resultante é igual a zero. Beleza, verdade. Ó. Lá no carbono, existem os vetores momentos individuais, existe, mas elas estão angular, um anula o outro. É como uma força, uma para um lado e uma para o outro. O oxigênio puxa para um lado, o oxigênio puxa para o outro. Se anula, não vai ter aí polo positivo e negativo. Ok? A molécula de água é polar. A gente já viu, sobra elétron no átomo central. O oxigênio dos 6, da família 6A, sobram 4. Então, sempre que sobra pares não ligantes, então é polar. Pois é angular, e esses pares não ligantes formam esse ângulo, e desse jeito não anula o vetor momento de polo, tá? Beleza? Porque quando o vetor momento de polo não é anulado, porque fica um para cá e um para lá, não se anula, soma vetor e momento. Então, vetor momento resultante de polo sendo diferente de zero é polar. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio está aqui, a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem isolado de atrair um elétron para si, tá certo? No estado gasoso. Então, o oxigênio, ele puxa um elétron com mais força que o hidrogênio. Se botar um elétron próximo deles, tá? Didaticamente falando, o oxigênio é mais forte, ok? Então, verdadeiro. Essa é uma questão. Lembrando que essa aula está ao vivo aqui no Facebook. Eu vou botar daqui a pouco lá na nossa web TV, tá? E vai passar o dia todo transmitindo até o Enem aí, até a nossa prova de domingo. Vocês podem ir na nossa web TV, tá aqui, ó. Aqui em cima, ó. Web TV LCN, tá vendo? Web TV LCN, tá aqui em cima, ó. E você lá na web TV LCN, vai lá no Play Store, no Google, vai no Play Store, baixa a nossa web TV LCN. E você instala ela e já assiste. Outras aulas lá gravadas também tem, ok? Vamos para outra questão. Rapidinho aí, próxima questão. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Preste atenção. A figura mostra modelo de algumas moléculas, eles são genéricas, ele não diz quem é, com ligações covalentes entre seus átomos. Ligações covalentes são quando aqueles dois átomos são ametais com ametais, ou ametais quer dizer não metais, né? Não metais com não metais, ou melhor, ametais com ametais, ou ametais com semimetais, quando eles têm tendência a querer ganhar elétrons, tá certo? A iônica não, por exemplo, o sódio quer perder um, o cloro tem da família 7A, quer ganhar um, o sódio é da família 1A, o Na. Então ele quer perder, ele perde, então fica positivo, o cloro ganha um elétron, fica negativo, mais e menos se atrai, forma a nossa NaCl, a nossa molécula do sal, tá? Ali é uma atração, por isso que ele está lá no estado sólido, né? Porque forma mais e menos, se une a outra molécula de NaCl mais e menos, então eles ficam muito fortes, são ligações iônicas entre um que quer perder, que a gente chama de metal, e o cloro que quer ganhar, que a gente chama de ametal. Metal mais ametal, ligação iônica. Lembre-se, se eu tiver 10 ligações covalentes numa molécula, tá lá num sabão, alguma coisa, e eu tenho uma iônica, esse composto não é então uma molécula, ele é um composto iônico, ok? Para ser molécula, todas as ligações têm que ser covalentes. Por exemplo, a água é uma molécula, o NaCl não é uma molécula, é um composto iônico, ok? Porque ele é feito exatamente pela união de mais e menos. Com relação, sim, ele deu essas moléculas. Cadê? Ele deu essas 4 moléculas, né? Então vamos lá. Essa molécula primeira aqui é a X4, né? Todas as X4, se for X forem elementos iguais, tá certo? Por exemplo, CCl4, então ela é
tetraédrica, todas são tetraédrica, porque é a X4, e se esse X for 4 elementos iguais, ela é apolar sempre. Então, CCl4 é apolar, ok? Agora, se vem CHCl3, CHCl3, então, o que está ligado ao C é um hidrogênio e 3 Cl3. Não são iguais, então aí eu tenho, devido à simetria, eu tenho uma molécula polar. Mas se vem CH4 ou CCl4, tá? Então é molécula polar, ok? Agora vem CHCl3, aí como um dos elementos não é diferente, então a gente tem uma molécula polar. Mas todas são tetraédricas. Essa aqui, a gente já viu aqui, né? Se for o caso do CO2, linear, se anula, fica apolar. Essa aqui é o caso da água, polar, né? Ok? Com certeza nesse elemento central aqui sobraram elétrons, e ele que faz esse tensionamento, que tem elétrons não ligantes aqui no átomo central, e aqui sempre vai ser polar, porque é AX, dois elementos diferentes, então um vai ser mais forte, vai atrair a nuvem de elétrons ficando negativo, o outro fica positivo, sempre AX é polar e é linear, ok? Então só fechando aqui, eu botei aqui uma questão da FUVEST, aqui é a X4, aqui é a X2, aqui é a X2, aqui é a X. Só que esse AX2 é polar devido à geometria, e esse AX2 é uma molécula apolar, ok? Aqui, se os 4 forem iguais a X4, vai ser molécula polar. Se for a X3 e um Y diferente, vai ser uma molécula polar, ok? E aqui sempre é polar, linear e polar. Então, linear, angular, linear também, e aqui vai ser tetraédrica. Aqui, linear apolar, aqui sempre linear X, HCl, HF, né? Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, todo AX vai ser linear e vai ser polar, ok? Então, foi só para lembrar aí mais algumas coisas aí, para a gente fechar esse assunto. Vamos botar a questãozinha aqui, ó, ainda com relação a isso. Com relação ao tetracloreto de carbono, de fórmula CCl4, pode-se afirmar que se trata de um composto, aí vem iônico, não é iônico, o carbono é da família 4A, ele quer ganhar, é um metal, né? Quer ganhar 4 para fazer 8C, ela é da família 7A, então os dois querem ganhar, não pode ser iônico, tá? Iônico é quando eu tenho um metal, sódio, NaCl, né? O KCl, potássio, alguma coisa assim. Iônico, não, já sei que não é iônico, a 4A, 7A é covalente. Covalente, polar, facilmente solúvel em etanol. Pessoal, não é polar, é apolar. Toda a X4 é uma molécula apolar. Etanol é álcool. O álcool, ele tem sempre o OH ligado aos carbonos. Então, esse grupo OH caracteriza aí que o etanol é uma molécula polar. É tanto que o álcool se mistura com a água, tá certo? E vende combustível de água e álcool junto. A gasolina já não mistura com a água, ok? Porque a gasolina, ela é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, e ela é apolar, ok? A gasolina é apolar. O álcool é polar, porque tem lá o OH, o hidroxilazinho. Estão lembrando? O OH, ok? Aí vem letra D. Covalente polar capaz de remover mancha de iodo. Ó, iodo é X2. Toda molécula X2, H2, O2, I2, toda molécula X2 é apolar, tá? É apolar. Do jeito que toda a X, HCl é polar, porque são diferentes, tá? Iguais, vai ser molécula polar. Então, o iodo é apolar. A X4 é polar. Então, semelhante dissolve em semelhante. Então, ele diz... O CCl4 é covalente polar capaz de remover mancha de iodo. Sim, porque a polar dissolve a polar. Então, correto essa opção aí. Então, só fechando, com relação a tetracloreto de carbono, de fórmula CCl4, posso afirmar que se trata de um composto covalente polar capaz de remover do iodo X2, toda a molécula X2 é apolar. Ok? Vamos para frente. Vamos falar um pouquinho aí, lembrando a água aí, ó. O que é que a água tem diferente? Cuidado para não confundir, pessoal.
O pessoal fala, a água tem ligações de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. É verdade, mas ela tem também ligação covalente e polar. Então, entre os átomos, hidrogênio e oxigênio, aqui, ó, tá aqui a molécula de água. Entre o hidrogênio e o oxigênio, vai se formar uma ligação, lógico que eles se formaram, e essa ligação é covalente, simples, só tem um traço, e polar. Por que polar? Porque a eletronegatividade do hidrogênio é diferente do oxigênio. Então eu vou ter uma ligação aqui polar, outra ligação polar. Na molécula de água eu tenho duas ligações covalentes polares. E a molécula é polar, eu já expliquei isso, porque sobrou, o oxigênio é da família 6A. Então, ele só precisou ligar 2 elétrons, sobraram 4 elétrons, ou seja, 2 pares não ligantes que não se ligaram. E esses pares não ligantes tensionam esse hidrogênio para baixo, expulsa, né, devido às suas forças aí, às suas nuvens aí eletrônicas, e então ele sofre essa inclinação, tornando a molécula de água, além de polar, angular. Então ela é uma molécula angular. A gente tem que saber muito sobre a água. Agora, o que são ligações de hidrogênio? Presta atenção. Quando eu tenho uma molécula de água se ligando a outra molécula de água, aí são ligações intermoleculares, como se fossem 2 países viajando tá? Internacional. Então, pessoal, quando eu ligo uma molécula de água a uma molécula de outra, a ligação química, o nome dessa ligação química que une uma molécula de água a outra molécula de água são as pontes de hidrogênio, tá certo? Ponte de hidrogênio só pode ocorrer H com O, no caso da água, H com F com flúor ou H com nitrogênio, tá? Então essas moléculas HF, NH3 e H e N e água, quando essas moléculas se juntam uma com a outra, elas têm uma ligação forte, que são chamadas de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, ó, se eu tenho uma molécula de água aqui, ó, se cair na prova de amanhã, quantas pontes de hidrogênio cada molécula de água pode fazer? No máximo, ela faz 3. Se ela estiver na superfície, não vai ter outra acima dela, né? Se ela estiver numa quadra na superfície, as moléculas estão acima, não vai ter uma outra acima para se ligar, ela não vai ligar em 4. A gente vai até falar sobre tensão superficial daqui a pouco, ok? Então, pessoal, nós estamos observando aí que a molécula de água pode formar no máximo 4 pontes de hidrogênio. Quando ela está lá no meio lá do líquido, elas se ligam uma com a outra, tá certo? E são ligações fortes, tá? Por isso que a água se encontra aí no estado líquido, ok? Não são tão fortes como o NaCl. O NaCl, o Na realmente perde um elétron, fica mais, o Cl captura um, fica menos. Aí é força eletrostática, mais e menos. Forma a ligação iônica e, por sua vez, uma molécula com a outra se liga por forças eletrostáticas que formam o Na mais, o Cl menos, elas vão se unir e fica no estado sólido. É muito mais forte a ligação entre os compostos iônicos do NaCl, tá certo? Que a gente chama molécula de NaCl, mas na verdade não é molécula, é a ligação iônica. Mas se a gente usasse aqui, entre aspas, as moléculas de NaCl são unidas muito mais fortes, porque são forças eletrostáticas, mais e menos, vem lá daí, de Coulomb K, Q1, Q2, dividido em distância ao quadrado. Então o composto iônico, o sal de cozinha, o NaCl, ele está no estado sólido porque as moléculas, a força intermolecular ali, a força ali, se a gente chamasse elas de moléculas, seria bem mais forte que a ponte de hidrogênio. Mas em termos de ligações covalentes, tá? A mais forte é a ponte de hidrogênio, ok? A gente vai já fazer outras questões aí, porque o NaCl com o NaCl não são moléculas, então não existe o nome dessa ligação entre NaCl e NaCl, não existe, porque não é intermolécula, não é entre moléculas. NaCl não é, o NaCl não é uma molécula, ok? Por isso que a gente não classifica. Nós vamos já ver as pontes de hidrogênio, vamos ver dipolo induzido, são as 3 entre moléculas, ou seja, quando não tem ligação iônica, tá? Só a metal mais a metal, ou a metal mais semimetal. A gente vai falando aqui até o finalzinho dessa revisão, vocês vão relembrar. Olha, uma questão pode ser explorada muito aí no Enem, né? Tá? Muito explorada aí no Enem, é essa parte da tensão superficial, ok? A tensão superficial, beleza? Coordenador Pipoca aí, um grande abraço aí. Trabalhei muito tempo lá no Êxito, né?
Pipoca está aí acompanhando a gente aí. Então, pessoal, a tensão superficial, preste atenção. A tensão superficial da água explica vários fenômenos, como o da capilaridade. A gente vai já explicar até o final da aula. Estamos falando bem isso que é muito explorado no Enem. A forma esférica também, quando a água cai uma gota, porque ela tem a forma esférica, é devido à tensão superficial, que a gente vai explicar agora a tensão superficial. E o fato de alguns insetos poderem andar sobre a água, né? Ele não afunda, ele anda. A alta tensão superficial da água é uma consequência direta. Então, a gente acabou de falar. O que é que acontece? As moléculas de água se unem, tá certo? Se unem através, são ligações covalentes, era para ser fraca, a maioria O2, N2, CO2, tudo são covalentes, são gases, porque a água é líquida, mesmo sendo covalente. Porque uma molécula de água, quando se liga com outra molécula de água, essa ligação entre mais e menos do hidrogênio com oxigênio, chamado pontos de hidrogênio, que eu mostrei aqui para vocês, aqui, essas 4 ligações aqui, tá? São fortes e deixam ela no estado líquido. A ligação entre essa molécula 1 de água com essa molécula 2 de água aqui, é mais e menos, é forte, tá certo? Aqui também, essa molécula 2 de água se liga com essa 1, se liga com essa 3, se liga com essa 4, né? Se liga com essa outra molécula de água aqui, 5. Então, a molécula de 2, se ligou com 4 moléculas de água, a 3, a 1, a 4 e a 5. Então, ela conseguiu se ligar aí, através de pontos de hidrogênio. Como é uma ligação forte, mais e menos, né? Então, ela fica no estado líquido. As pontes de hidrogênio são as ligações mais fortes entre moléculas. Lembrando que NaCl e NaCl são mais fortes, mas não são moléculas, porque são compostos iônicos, tá certo? Então, é devido ao que? A atração entre as moléculas. Aí, o que é que acontece? Vou botar aqui no desenho. Deixa eu só ver se eu botei aqui. Não botei não, mas tudo bem, vou explicar rapidamente, tá? O que é que acontece com a tensão superficial? As moléculas de água, como a gente viu aqui no desenho, tá aqui, essa molécula de água aqui, ela se liga com quantas moléculas de água? Com 4, até com 4, né? Se tiver água suficiente, 2, 3, 4. Então, cada molécula de água pode se ligar no máximo com 4. Então, a molécula de água aqui, no meio aqui desse copo, tem 4 moléculas ao redor dela, se ligando, ok? Então, mas as que estão na superfície, não vai ter essa de cima, então ela vai ser puxada mais para baixo. Então, por isso que ela funciona como se fosse um plásticozinho aqui em cima, formando uma tensão superficial. Por isso que o mosquitozinho anda. Nós vamos ver aqui mais na frente, que botando sabão, a gente vai ver isso, essa tensão superficial ela é quebrada. Então, o que é que acontece? As moléculas que estão aqui na superfície livre da água, elas não tem uma em cima dela para ela se ligar para atrair. Então, ela não tem uma puxando ela também para atrair lá em cima. Então, ela vai estar descendo um pouco para baixo. Por isso que as que estão na superfície, por faltar essa molécula aqui em cima, ela é puxada para baixo e forma essa tensão superficial na superfície da água. Ok? Aí vem a tensão superficial. Vamos passar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto, eu falei há pouco tempo. Dadas as fórmulas a seguir, indique qual delas é capaz de interagir com outras moléculas iguais a ela por meio de ligações de hidrogênio. Pessoal, ligação de hidrogênio tem que ser o hidrogênio ligado ao oxigênio, que é a água, a gente já viu. Pode ser também ao flúor, ou pode ser ao nitrogênio. Então, esses 3 elementos, tá? Então, aqui, HF, está aqui marcado. Então, a ponte de hidrogênio só existe nesse. HCl não é, tá? Aqui não é, e aqui nem hidrogênio tem. Então, tem que ser hidrogênio com oxigênio, como a água, com flúor, como ácido fluorídrico aí, ou com o NH3, tá? Que no caso aí, amônia, também não tem. Então, HF, letra A, é a correta, ok? Não esqueçam disso. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco aí, por que é que o gelo, né, fica flutuando, porque o gelo não afunda, né? Essa propriedade é importante, é fundamental aí para a vida aqui na Terra,
que a água sofre uma anomalia, né? Tá certo? E o gelo, devido a esse comportamento, eu botei aqui, ó, a formação de uma estrutura hexagonal aberta no cristal do gelo explica o comportamento anômalo da água. As moléculas ficam mais distantes uma da outra, aumentando o volume e diminuindo a densidade. Então a água vai congelando. Chega um ponto ali, pessoal, que o gelo, ele fica com a densidade menor e sobe, né? E depois ele serve ali como um isolante térmico para não congelar a água lá embaixo e mantém o sistema vivo, né? Principalmente em regiões muito frias, o lago lá embaixo ele continua líquido e isso mantém a vida, né? Tá certo? Então isso é importante saber que esse fenômeno é devido a uma estrutura hexagonal, tá? Que o cristal de gelo assume, né? E isso faz com que aumente o volume e o gelo, o estado sólido da água, fique menos denso e suba, porque se ela continuasse normal com uma outra substância, ia ficar mais densa e afundar, ok? Ia congelando tudo. Então, por isso que o gelo fica lá em cima, até. A habilidade, sim, agora nós falamos também, hoje estamos falando muito sobre a propriedade da água, e a gente vai falar um pouco sobre essa parte da capacidade térmica da água ou calorífica, tá certo? Você sabe que você pegar uma bola de encher, assoprar e botar esquentar um isqueiro, ela estoura, mas se ela estiver cheia d'água, ela não estoura. Por quê? Exatamente devido à capacidade térmica da água que influencia nessa absorção do calor e não queima. A bola de encher bexiga sozinha de aniversário, ela queima. Se só tiver o ar e a água e o fogo. Se acender um fósforo lá ou um isqueiro, a bexiga, a bola de encher, só com ar ela estoura, mas com água dentro ela não estoura. Então isso é devido à capacidade térmica. Então vamos falar um pouquinho. Hoje a gente está falando muito sobre a água, né? Nós vamos ter aula amanhã, nós vamos ter todas as noites aí revisões comigo, o professor Luiz Carlos Noronha, né? Até a véspera aí do Enem, a partir das 20h30, no nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha, e está aí em cima, ó, a nossa web TV LCN. Você pode ir lá no Play Store, tá certo? Procura lá no Google Play Store, procura lá a Web TV LCN Luiz Carlos Noronha, a TV do professor Luiz Carlos. Você baixa o aplicativo, já tem aula lá gravada, hoje mesmo está tendo aula lá gravada de Química, mas essa aula vai estar lá amanhã também, e vamos gravando mais aulas, e também vai ter aulas ao vivo lá, ok? Mas às 20h30, todas as noites, eu vou estar aqui no Facebook, Luiz Carlos Noronha. Cuidado, tem o Luiz Carlos Noronha e Souza, todos os dois estão lotados, mais de 5.000, mas você procura Facebook, Luiz Carlos Noronha, e tem a nossa aula. E se quiser entrar no Zap do professor, é bastante conhecido, há décadas a gente tem esse número aqui em Natal, 99820967, você solicita meu cartão digital, que eu mando o cartão digital, você com um clique cai lá na Web TV, apertando lá onde tem Web TV e já instala ela. Ou se quiser cair no meu canal do YouTube, aperta, cai, são mais de 1000 aulas gratuitas com todas as disciplinas, com alguns dos melhores professores de Natal, tem redação, matemática, física, química, todas as matérias, geografia. É só solicitar o cartão digital do professor Luiz Carlos Noronha aqui, que eu mando para você pelo 99820967, ok? Vamos voltar aqui para a questão. Tem aí a água. A habilidade que um corpo possui de absorver calor é denominada capacidade térmica ou capacidade calorífica, um C grande, que no caso da água é alta, por isso é necessário fornecer muito calor para aumentar a sua temperatura. Então quando você coloca lá a bola de encher a bexiga com água dentro, você acende um isqueiro com fogo, não estoura porque a água ela absorve, tá certo? Essa parte de calor e assim a bexiga não rompe. Sem a água ela estoura na hora, ok? Então a água não aumenta muito a sua temperatura. E o calor específico? Nós falamos há pouco tempo dessa capacidade térmica da água, né? Tá certo? Falamos do calor sensível, ou do calor latente, né? De vaporização. E o que é o calor sensível de uma substância? É a quantidade de calor necessária para elevar ou baixar em 1 grau a temperatura de 1 grama dessa substância. Olha quanto é o calor específico da água. 1. Olha o do ferro, 0,1. O do ferro é 10 vezes menor, ou seja, 10% do da água. Tá? Então,
Se eu tiver 1 grama de ferro e deixar ele no sol, com 0,1 caloria ele já esquenta, tá? A água não, se eu tiver 1 grama de água lá, ela só vai esquentar esse 1 grama de água se receber 10 vezes mais calor do que do ferro elevou 1 grau. Então, quando o ferro elevar em 10 graus, é que a água vai elevar apenas 1 grau. Por isso que o ferro na areia, no sol, ele fica mais quente que a areia, porque o calor específico do ferro é 0,1. Então, quando ele aumentar em 10 graus, é que a água vai aumentar. Isso explica também porque a areia fica quente, o da areia é 0,2, tá? Então, quando o ferro aumenta 2 graus, a areia aumenta 1. E a água não aumenta nenhum ainda, porque ela só vai aumentar 1 grau quando receber 1 caloria, ou seja, 10 vezes o calor que recebeu 1 grama de ferro, ou 5 vezes que o da areia é 0,2. Por isso que a areia esquenta de meio-dia e a água do mar fica claro, fica menos quente. Porque recebe a mesma quantidade de calor do sol, mas o calor específico da areia é 0,2, da água é 1, então a areia a cada 0,2 vai aumentando o grau. 0,2 mais 0,2 mais 0,2. Quando a areia aumentar 5 graus, a água aumenta só 1, porque a areia é 0,2, a água é 1, é 5 vezes maior, por isso que a água esquenta menos. Lógico que de noite a água vai perder esse calor mais devagar e a areia vai esfriar mais rápido. Então de madrugada a areia está mais fria do que a água, porque também do jeito que ela aumenta, ela também cede, ok? Por isso que forma a brisa marítima, né? A areia quente, a água sobe, a do mar vem e ocupa devido à pressão, empurra ela para cá, que aqui o ar ficou mais rarefeito, então é ocupado, né? Então a brisa vem do mar para a areia ali durante o dia devido esse fator aí, ok? Lógico que a pressão é que empurra esse ar. Então o calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama, por exemplo, de água ao baixar a sua temperatura em 1 grau. Não confunda isso, que pode cair esses conceitozinhos, calor específico, beleza? Sobre propriedade física. Pronto, ó, acabei de dizer, ó, quando um balão de borracha com água dentro é aquecido, observa que o balão não queima e que a temperatura da água aumenta. Qual a explicação para isso? Né? Então, isso ocorre porque a água é capaz de absorver o calor do balão, fazendo com que ele não queime, ok? Então, a gente acabou de explicar isso aqui para você. Né? Vamos falar outra questão que foi do Enem, ó. Vamos falando hoje aqui essa parte física e química da água, né? Entra um pouquinho de química também, tudo é ciência da natureza, mas vamos fazer essa outra questão. Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol, de álcool, né? O álcool, etanol, o álcool do posto de combustível, o etanol, são 2 carbonos, em um copo de vidro, e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, sobe pelo papel, superando a gravidade, que o atrai, lógico, no sentido oposto para baixo, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é... Então, pessoal, isso é o que a gente chama de capilaridade, o nome científico, tá certo? Capilaridade, tá aqui, ó. Então, esse fenômeno aí, a gente é conhecido como capilaridade, ok? Beleza? Lembra que as moléculas lá em cima, ela é puxada para baixo, não tem nenhum em cima ali, ela é sempre empurrada para baixo, aquela tensão superficial. Então, na hora que eu coloco um papel de filtro, essas moléculas, elas vão, lógico, o papel vai ficando molhado, mas porque elas sobem. Então esse fenômeno é devido à capilaridade, e lógico que é devido àquelas forças das moléculas ali, a tensão superficial de uma empurrando a outra, que ocorre isso daí, ok? Mas como o álcool estava lá embaixo, a água lá embaixo, eu coloquei aqui o papel e a água subiu, o nome disso científico é capilaridade, e é devido à tensão superficial
que ocorre ali nas moléculas de água, tá certo? Então, elas têm essa tensão superficial, você botou o papel ali, quebrou aquela tensão superficial, então, algumas moléculas aí sobem, e esse nome é capilaridade, ok? Tá aí, ó, um raiozinho marcando. Ó, capilaridade consiste na elevação de líquidos em tubos estreitos, tá? A ação capilar ocorre quando há atrações favoráveis entre as moléculas do líquido e a superfície interior do tubo, força de adesão, ok? Então ela se adere ali ao tubo. O líquido sobe até que a força que eu faz subir é equilibrada pela força-peso daquele líquido que subiu. Aquela massa que subiu não consegue subir mais porque o peso puxa, ok? Então ela só sobe um pouco. Tá aí, os tubos tem que ser fininho para ter isso daí, a força aí de adesão que a gente chama. Beleza? Então está ligado aí à tensão superficial. Então, se perguntar esse fenômeno aí, ou como é que o líquido sobe, é devido, o nome do fenômeno é capilaridade, ok? É devido àquelas forças que existem lá nos líquidos e essa força de adesão que ele faz com que eles se adira ali, né, ao papel, ao tubo que foi colocado aquela superfície. Bom, aqui ele colocou uma lâmina de barbear das antigas flutua quando deitada cuidadosamente sobre a superfície da água contida em um copo. Esse fenômeno é explicado por uma causa imediata que é, então, aquela mesma coisa. Por que é que o inseto não afunda? Essa lâmina de barbear ele colocou e ela ficou em cima da água, devido à tensão superficial da água, ok? Então, resposta à letra B, tensão superficial. Então, se essa lâmina de barbear das antigas, aquela era uma giletezinha que tinha, você colocou uma gilete lá, ela não afundou, é devido à tensão superficial que forma uma espécie de um plástico não deixando afundar, que eu expliquei a vocês. As moléculas de água geralmente estão ligadas a 4, mas as que estão lá em cima não tem uma em cima dela para puxar as que estão na superfície do líquido. Então ela é puxada para baixo, então ela forma uma espécie de um plástico ali, uma camada, e isso é chamado de tensão superficial da água, por isso que alguns insetos andam acima, ok? E a água ocorre, principalmente na água, porque essa força que liga uma molécula à água, ela é forte. São as pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Bom, então explicando novamente a tensão superficial, já falei muito aqui, ó, tá? Então, a tensão superficial é um fenômeno que ocorre na camada superficial de um líquido, tá? A água é mais forte exatamente por essa ligação, ser ponte de hidrogênio, que leva a superfície a se comportar como um filme ou uma membrana elástica. A medida da rigidez desse filme da superfície é a tensão superficial. A tensão superficial é a consequência da força entre as moléculas. Não é devido à ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio. É entre uma molécula de água e outra, como eu expliquei para vocês. É só rever essa aula aí de hoje, que a gente vai botar lá na nossa web TV LCN. Você vai no Play Store, baixa e pega todas essas informações, ok? Vai ficar passando o dia todinho lá. É 24 horas no ar, só aula aí na nossa web TV, a TV do professor Luiz Carlos, ok? Vai lá no Google Play Store e baixa. Então, ó, continuando aí, ó, com essa tensão superficial, as moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas. Como eu expliquei para vocês, a molécula de água que está aqui no meio desse copo é atraída por todas elas. Ela se liga no máximo a 4. Uma molécula de água se liga no máximo a 4, como eu expliquei para vocês. Só que a questão aqui em cima não tem aquela quarta lá para se ligar, para puxar lá para cima. Então, só é puxada para baixo, então ela forma essa tensão. Tá aí, ó. Vamos lá explicar de novo. As moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas. E por isso, a resultante das forças que atuam sobre cada molécula é praticamente nula. As moléculas lá da superfície de cima, entretanto, sofrem apenas atração lateral e inferior, porque não tem um em cima para puxar ela. Então, essa molécula que está aqui em cima no desenho, ó, no ar, essa daqui, essa molécula de água, tá? Essa daqui, ó, que eu estou botando a seta aqui, essa de cima, ela é puxada para baixo e pelos lados. Então, ela não tem uma puxando ela lá para cima. Então, ela não vai conseguir descer ali, mas elas vão se aglomerando e formam essa tensão. Portanto, as moléculas da superfície do líquido estão sendo puxadas para dentro, provocando a contração do líquido, ok? Resultando para baixo. Por isso que às vezes quando a gente põe aquele tubo
aquele tubular, essas que estão empurrando para baixo, empurra algumas aqui, ó, ela vê o tubo aqui, se for fininho o tubo, um papel, e ela sobe. Que a gente explicou, a capilaridade, que é essa subida da água em um tubo, tá? É provocada pela tensão superficial. Então, a subida do líquido no tubo é capilaridade, e porque o mosquito anda em cima é a tensão superficial. E essa tensão superficial é que provoca a capilaridade, ok? Beleza? Eu acho que ficou bem claro isso daí. Tá aí, ó, por que a água então se une e forma essa gota? Exatamente por isso, ó, porque a água não cai reta, forma uma gota. Exatamente por isso, porque as moléculas que estão aqui na superfície da gota d'água, ela é puxada para dentro, ó, como está aí na figura, nenhum puxa ela para fora, por isso que forma a água fica aí nesse formato esférico, ok? É devido à tensão superficial. Não esqueçam isso, que cai muito essa parte de água, ok? Bom, e sabões e detergentes diminui exatamente essa tensão da água, de modo que esta possa molhar melhor. Por isso que quando você coloca água com sabão, ela se espalha melhor e limpa melhor a sala, tá? Porque ela quebra essa tensão, ok? Então, essas substâncias, como sabão e detergente, são chamadas de tensoativa. Então, o que é que uma substância tensoativa faz? Ela quebra a tensão superficial da água e faz com que a água se espalhe mais, ok? E consiga limpar melhor. Beleza? E a última coisa que eu queria colocar aqui para vocês é a parte da constante dielétrica, tá? O que é a constante dielétrica da água? Se cair isso também. Hoje nós falamos muito bem sobre água aqui e tudo que pode ser explorado. Vocês não podem perder essa aula. Eu vou botar na Web TV, tá certo? Para você assistir de novo e pegar aí mais informações, porque a água é importantíssima. A gente viu tanto a propriedade química como física. Olha a constante dielétrica. Ó, que é uma grandeza física. Ó. A constante dielétrica, aqui, ó, a constante dielétrica é uma grandeza física que mede a capacidade do material de separar cargas elétricas. Porque quando eu coloco o sal dentro d'água, ele conduz eletricidade. Porque a constante dielétrica da água, ela é baixa comparado com o ar. Então, o que é que acontece? Quando você coloca o sal de cozinha dentro da água, as moléculas se separam. No ar não há separação das moléculas e dos cátions que ligam Na+ e Cl-. Quando eu coloco NaCl dentro da água, a molécula, elas se separam. Na+ e Cl- se separam. Por quê? Porque a constante dielétrica da água, ela é baixa, ela é 80 vezes menor que a do ar, que a do vácuo. Então, separa o Na+ do Cl-, se separa, forma cargas elétricas, e essa separação de carga elétrica gera um movimento. Se eu coloco uma pilha, tá certo? Ou uma DDP, uma tomada, então isso gera corrente elétrica, ok? Então, porque o sal de cozinha dentro d'água passa a conduzir? Porque há uma separação de cargas elétricas, o cátion Na+ vai para um canto, o ânion Cl- vai para o outro, e essa separação aí é devido à constante dielétrica da água. Não esqueça dessa informação, tá certo? A água, ela tem essa constante dielétrica, uma característica física da água, que é muito baixo, a constante dielétrica da água. Por isso que os íons, os cátions são separados. A constante dielétrica do vácuo é 1, a da água a constante dielétrica do vácuo é 1 e a da água 80. Significa que em água os cátions se atraem com força 80 vezes menor que no vácuo, ok? Quanto maior for a polaridade de uma substância, maior será a sua constante dielétrica. Como a água é polar, então ela tem uma constante elétrica alta. Se ela tem uma constante dielétrica alta, então significa que é fácil as cargas de separar nela, ok? Beleza? Não esqueça. Constante dielétrica alta é mais fácil de separar os íons, tá certo? O cátion e o ânion, e com isso conduzir a corrente elétrica. Lembre-se desse detalhezinho aí. A maior parte dos seres vivos é constituído por água, responsável por 70% a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas à propriedade física e química da água. Mais uma questãozinha aí, vamos lá. A molécula da água é polarizada, correto, a gente já viu que ela é polar, né? Sobra o oxigênio da família 6A, só liga H2O, só tem 2H para ligar com 2 oxigênios, sobra aqueles elétrons, eles tensionam
então forma a água é polar. Ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de K de hidrogênio. Correto. 2, essa primeira é verdadeira. Na água em estado líquido, a atração entre as moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida, em contínuo rearranjo, com pontos de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento. Correto. Então a água está ali em movimento e a gente viu que cada molécula de água se liga no máximo a mais 4 moléculas ao seu redor. Lembra? Por pontes de hidrogênio. Entre moléculas. H2O entre os átomos é covalente polar. Ok? A ligação entre hidrogênio e oxigênio é covalente polar. Mas entre a molécula de água, H2O, e outra de H2O, o nome da ligação é ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. 3. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem, ou seja, aquela gota, quase aquela esfera. Correta, ali a tensão superficial. As moléculas que estão fora não é atraída por uma, que estão na superfície, não tem nenhuma lá fora para atrair, aí de dentro atrai mais e ela forma aquela esfera. Ok? É a tensão superficial. Correto. O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvido durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Não, aí é o calor latente. Mudança de estado físico, né? Vaporização é a mudança de estado físico. A vaporização é a mudança de estado físico. Isso ocorre, tá certo? Recebe o nome de calor latente, tá? Ele botou aí calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer a 1 gramo para aumentar 1 grau. Calor específico é mudança de temperatura. Aí, vaporização é mudança de estado físico. Se é mudança de estado físico, é calor latente. Lembrando que a vaporização, ela pode ser evaporação. Por exemplo, a água que está num lago com o sol, ela é evaporada. Pode ocorrer a qualquer temperatura a evaporação. Lembre-se disso, evaporação é a passagem do líquido para o gasoso, como a água lá numa lagoa, num rio, sofre evaporação, e ela não chega a 100 graus Celsius. Ela pode ser a qualquer temperatura. Evaporação é a passagem do líquido para o gasoso de forma lenta, como um rio lá, um lago e o sol. Tem a ebulição, é quando eu coloco a água lá para fazer o café, ali passando do líquido para o gasoso, com a fonte artificial de calor, forçada. Tá? Então aí é vaporização, mas leva o nome de ebulição. A água do lago, ela vai embora, mas é evaporação, é a passagem lenta, com a fonte natural de calor, tá certo? Ó, a ebulição é forçada e aqui a pressão de 1 atm ocorre a 100 graus Celsius, tá? Então a ebulição ocorre a 100 graus Celsius, a evaporação pode ser a qualquer temperatura. E tem aquele pingo d'água que a gente solta numa chapa quente, que é instantânea, faz calefação, vai logo embora. Então a vaporização é a passagem do gasoso para o líquido, mas ela pode ser calefação instantânea, ela pode ser ebulição forçada, como a água líquida passando para o vapor na hora de fazer café, e ela pode ser também evaporação, como a água de um lago saindo, ok? Então, a gente já botou aí as alternativas, 1, 2, 3, correta. Beleza? Bom, então, nós vamos parar aqui. O nosso blog está aí, né? Luiz Carlos Noronha. Você pode ir no nosso 998200967. Aqui é o zap do professor, né? A gente manda o material. Eu posso mandar o cartão digital. Você aperta, já baixa a nossa web TV. Se apertar no outro canto, já cai no nosso canal do YouTube, assiste às aulas, ok? Então, obrigado por confiar aí nas nossas aulas, né? E a gente agradece a Deus e aos estudantes aí que sempre acompanham aí os nossos alunos ao longo dessa década, ok? E a nossa TV LCN está aqui, ó, Web TV LCN. Você pode acompanhar aí as nossas aulas, né? Quem perdeu a aula de hoje, se por acaso amanhã você não puder assistir, aula ao vivo às 20h30 pelo nosso Facebook Luiz Carlos Noronha, você assiste pela UFTB, Web TV, né? Pela nossa TV do professor Luiz Carlos Noronha, LCN, que passa o dia todo, 24 horas, repassando aulas gravadas e ao vivo também, sempre entra aulas ao vivo, ok? Então um grande abraço, fica com Deus aí.